E agora, então, vou projetar a nossa apresentação de hoje. Vai entrar para vocês daqui a pouquinho. Entrou, né? Muito bem, a ideia é a gente discutir um pouquinho da questão de cargos, o conteúdo técnico desse assunto também. E a primeira coisa, quando a gente fala de cargos, a gente tem que pensar que isso não é algo isolado dentro do contexto organizacional, né? Quando a gente fala de um contexto organizacional, a gente está falando de uma empresa, de uma organização que tem um planejamento estratégico, ou pelo menos um planejamento básico inicial, sabe aonde quer chegar, sabe qual é a situação, e a partir daí ela define a sua estrutura organizacional. Que é essa estrutura? Cargos, os departamentos, como é que ela vai estar organizada, como é que ela vai fazer a divisão do trabalho, a divisão das tarefas, normalmente expressa por meio de um organograma, né, que é o desenho da estrutura organizacional. E também relacionado ao planejamento estratégico da organização, nós temos o planejamento estratégico de recursos humanos, ou o plano de recursos humanos da empresa. E a partir daí, então, tanto da estrutura e do planejamento de RH que decorrem do planejamento estratégico, nós temos os cargos, né, a estruturação de cargos dentro da organização. E o que vem a ser um cargo? Um cargo é a representação de um conjunto de atividades que vão ser desempenhadas por uma pessoa, ou por até mais de uma pessoa, né, dependendo da quantidade de ocupantes deste cargo nas empresas, e existe uma posição desta pessoa, né, deste ocupante do cargo, no organograma. Então, o organograma ele acaba mostrando o nível hierárquico e o grau de subordinação e os departamentos da organização, se houver. Em geral, os cargos de um mesmo nível hierárquico recebem uma titulação similar, por exemplo, técnico em refrigeração, técnico em segurança do trabalho, técnico em química, né? Então, eles estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico. Assim como é muito comum, por exemplo, alguns cargos de nível superior, como analistas, né? Então, a gente tem um analista financeiro, um analista de marketing, um analista comercial e por aí vai. Então, tem uma certa relação de denominação, cargos que estão no mesmo nível hierárquico. Tá? Então, eu coloquei ali para você só a referência, né, de autores que nos trazem um pouco dessa ideia, no caso, Vilas Boas e de Andrade. Então, quando a gente estrutura cargos, nós estamos falando de quê? Duas coisas básicas, a descrição e a análise de cargos. E esse processo fornece subsídios para várias políticas de recursos humanos, como, por exemplo, definir o processo de recrutamento. Então, eu só vou conseguir fazer um recrutamento bem feito, que no caso é atrair, né, os candidatos interessados nas minhas vagas, se eu tiver bem claro como é que é a minha vaga. E isso eu vou ter no quê? Na descrição e análise de um cargo. Também, a partir disso, eu vou poder definir o perfil ideal desse ocupante para fazer a seleção. A partir disso, eu vou poder elaborar programas de treinamento que atendam às necessidades da empresa. Também, avaliando e classificando cargos, vai poder me permitir determinar a posição desse cargo na estrutura salarial da empresa e aí definir também as políticas de remuneração. A partir dos cargos, também podemos avaliar o desempenho dos funcionários e também está relacionado à questão de segurança do trabalho. Nos cargos, nós podemos identificar funções mais sujeitas a acidentes, insalubridade, periculosidade, lesões por esforços repetitivos e essas questões relacionadas à segurança do trabalho. Então, ter cargos bem estruturados dentro da organização facilita muito. Claro que, normalmente, quanto maior a empresa, mais estruturada, mais organizada, ela tem esse processo muito mais formalizado. Quando é uma empresa pequena, ou mesmo pequena, ou familiar, ou uma microempresa, normalmente isso não está
tão definido, não está tão claro, não está colocado no papel, mas está na cabeça do dono, né? Está na cabeça do empresário, que aí quando a empresa começa a crescer, ele acaba por formalizar, né, fazer uma organização maior da empresa e uma divisão do trabalho, e tudo isso acaba ficando mais formal. Tá? Então, entrando agora na questão da estruturação de cargos, a gente pode ver que é algo bastante antigo. Então, teóricos da administração, como vocês devem ter estudado em outras disciplinas, como Taylor e o próprio casal Gilbert, estudavam tempos e movimentos. Nesse estudo deles, já aparecia muito forte a questão do cargo. O Taylor mesmo, né, quando fazia a divisão da tarefa, ele podia fazer a especialização do trabalho, né, no nível mais básico, ele já fazia essa divisão de acordo com os cargos dentro da empresa. Então, o que aquele trabalhador vai fazer exatamente, e o outro. Então, já existia um estudo que acabava permitindo essa estruturação de cargos. Só que, gradualmente, esse processo incorporou novos parâmetros. E isso vem lá desde a década de 30, com a Escola de Relações Humanas, e depois outras teorias da administração, que foram modernizando questões organizacionais e, consequentemente, também na área de recursos humanos e a questão dos cargos. Tá? Quando a gente fala em cargos, então, como a gente viu, a gente está abrangendo tanto a descrição como a análise de cargos, que são processos que andam, assim, de mãos dadas. Então, na parte da descrição, estamos falando de aspectos intrínsecos ao cargo, ou seja, internos. Quais são as funções, as tarefas, os métodos, ou seja, a gente está pensando o que um ocupante vai fazer naquele cargo, quais são as tarefas e atividades que ele vai executar no âmbito daquela organização, quando ele vai fazer, com que periodicidade. Tem tarefas ou atividades que são diárias, outras são semanais, mensais. Por exemplo, nós professores temos algumas tarefas que são semestrais, como, por exemplo, o fechamento de um diário. Né? Eu só fecho o diário sempre no final do semestre, então é uma vez a cada semestre. E outras tarefas, talvez diárias ou semanais. Né? Como se faz? Através de pessoas, máquinas, equipamentos, então poder dar um detalhamento um pouco melhor, assim, das tarefas, como é que são organizadas, que equipamentos vão ser utilizados, em que tecnologia, onde vai ser feito, qual é o local, qual é o ambiente de trabalho, é dentro da empresa, é fora, é trabalho ao ar livre, é um trabalho em local fechado. Então, onde que vai ser feito esse trabalho? E esse onde está bastante relativo hoje em dia, né, em período de pandemia. Né? Por que faz? Né? Então, quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os resultados esperados desse cargo? Então, quando eu estou respondendo essas perguntas, eu estou fazendo uma descrição de um ou de mais cargos dentro da organização. Então, aqui temos um exemplo, né, um cargo de bibliotecário, com as funções relacionadas, né? No caso, foram quatro funções relacionadas, sendo que da primeira função, que é adquirir o material para o acervo da biblioteca, essa função foi subdividida em tarefas. Então, primeira, levantar as necessidades de aquisição, depois contratar e selecionar fornecedores, controlar o recebimento do material, catalogar, né, os livros, os materiais, enfim, tá? Então, a função, ela é mais ampla, a tarefa já começa a se entrar num nível de detalhamento. Então, assim, um exemplo bem básico para a gente poder, né, de um cargo conhecido nosso, né, para poder entender um pouco mais o que abrange essa descrição de cargo. Depois, na parte de análise de cargos, estamos falando de aspectos extrínsecos ao cargo. Então, que estão fora do cargo, por exemplo, relacionados a características pessoais, que é as características exigidas para um futuro ocupante daquele cargo, como requisitos físicos e mentais e responsabilidades que ele vai ter, e as próprias condições de trabalho. Então, nos requisitos mentais, algumas questões relacionadas são a instrução, experiência, quais são as iniciativas, que aptidões ele tem que ter, quais são as competências, as habilidades. Na questão dos requisitos físicos, claro, tem cargos que a gente não imagina, mas que exigem um esforço físico,
exige uma concentração visual, uma certa destreza, uma certa habilidade, que talvez precise, né, de um desenvolvimento corporal mais intenso que um cargo, por exemplo, administrativo. Depois, na questão de responsabilidade, são vários os tipos de responsabilidade, como por supervisão de pessoas, quem ocupa cargo gerencial, responsabilidade por materiais, por equipamentos, dinheiros, títulos, documentos, sistemas, contratos, informações sigilosas. Né? Então, são responsabilidades que merecem, né, ser detalhadas também. E nas condições de trabalho, poder também se pensar num detalhamento mais intenso, né, do ambiente físico, dos próprios riscos ambientais, em que esse ocupante vai ser exposto no decorrer do seu trabalho. Então, a estruturação de cargos engloba esses dois aspectos, tanto da descrição como da análise. E aí surge uma pergunta que é: qual é a diferença entre essa especificação, essa estruturação de cargos e o mapeamento de competências? Competências, né, é um conceito que a gente acaba ouvindo falar muito na área de recursos humanos. Então, a questão é que a visão de competências ela é mais dinâmica, mais fluida que a de cargos. As competências pertencem à pessoa e não ao cargo. Então, elas estão muito mais relacionadas ao indivíduo, vão junto com a pessoa. As competências são uma soma do que a gente conhece como CHA, C-H-A, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, elas vêm junto com o profissional. Claro que a gente quer o quê? Que aquela descrição, aquela análise que está prevista lá na estruturação de cargos, que o sujeito que vai desempenhar aquele cargo, que vai ocupar aquele cargo, ele traga as competências que condizam com aquele cargo, porque senão vai ficar bastante difícil, né? E na prática também muitos autores e empresas acabam não fazendo a distinção nem entre descrição e análise, e acabam também misturando um pouco com essa questão das competências. Então, é provável que vocês entrem numa organização, e talvez não se fale mais nessa questão básica de cargos, mas se fale mais na questão das competências mesmo dos indivíduos, que é um conceito que acaba aparecendo junto nesse momento, né, em que se trata da questão dos cargos, tá? Bom, outra ideia também que se traz quando se trata de cargo é o enriquecimento de cargo. Aí, enriquecimento não é no sentido financeiro, tá, gente? Mas é no sentido de um acréscimo de variedade, autonomia ou de tarefas, tá? Que vai permitir uma maior identificação do indivíduo com aquele cargo. Então, é uma adequação que o cargo vai passar no decorrer do tempo. Esse enriquecimento, ele pode ser tanto vertical como horizontal ou lateral. No enriquecimento vertical, o indivíduo acaba assumindo tarefas mais complexas ou novas atribuições, por exemplo, administrativas. Daí vocês podem perguntar, sim, e aí eu posso remunerar ele melhor? Teoricamente, sim, e é desejável que sim. Agora, só tem que verificar as questões trabalhistas, se a empresa também não vai ter problema com isso. Normalmente, o que a gente trabalha? Com cargos, e dentro dos cargos, níveis daquele cargo. E aí, tu podes fazer uma progressão daquele indivíduo de um nível para o outro, e ter uma tabela remuneratória condizente com os níveis, porque aí fica mais fácil justificar. Porque que a nossa legislação trabalhista diz? Que pessoas que fazem as mesmas atividades, que ocupam o mesmo cargo, têm que ganhar a mesma coisa, não é? Então, é injusto eu pagar mais, e é ilegal pagar mais para um e menos para outro. Então, eu tenho que ter faixas salariais, e o ideal, então, é ir classificando os indivíduos nessas faixas, para poder fazer essa justificativa, tá? E eu tenho também o enriquecimento horizontal a lateral, aí são tarefas de mesma complexidade, elas não são mais complexas, porém, outras tarefas que o indivíduo acaba assumindo dentro da organização durante, né, o período que estiver ocupando aquele cargo. Mas aí eu posso identificar que o indivíduo pode assumir
muitas outras tarefas ou muito mais responsabilidades e permanecer no mesmo cargo, eu vou dizer para vocês, não, tem um limite, né? Então tem que ter um bom senso aí, porque daqui a pouco o indivíduo começa lá como um auxiliar administrativo, fazendo tarefas básicas, e ele vai enriquecendo em termos de tarefas e de cargo e tal, e chega num nível quando ele está gerenciando a empresa como um todo, e ainda permanece no mesmo cargo, aí também não dá, né? O enriquecimento, ele também tem um limite, depois realmente tem que haver uma promoção daquele indivíduo que assume tarefas muito mais elaboradas e muito mais responsabilidades. Bom, aí a gente está já especulando várias questões, mas a gente não falou como é que a gente chega nessa estruturação do cargo. Normalmente a empresa já existe, já está operando, as coisas já estão acontecendo, eu já tenho funcionários e eu não tenho nada formalizado. E aí chega aquele momento de que eu tenho que formalizar isso de alguma forma. Então eu vou partir da prática para o teórico. Eu vou aplicar alguns métodos de coleta de dados para poder estruturar os cargos da minha empresa. Então, algumas possibilidades são a entrevista, a observação direta e o questionário. São, assim, os métodos mais comuns. E eu posso ter também os métodos mistos, que seria combinar dois ou mais métodos. Então, vamos ver agora as características de cada um. O primeiro método que eu trago aqui para vocês é a entrevista. Lembrem, nós não estamos falando aqui de entrevista de seleção, nós estamos falando de entrevistar os atuais funcionários, que são ocupantes de cargo, ou as suas chefias, para trazer informações sobre esses cargos para colocar no papel, até chegar no meu manual de cargos. Então, a entrevista baseia-se no contato direto e verbal entre o analista, no caso, a pessoa do RH que está fazendo essa atividade, e o ocupante e ou o seu chefe direto. O que a gente vai obter de informações? Informações sobre a natureza, sobre a sequência das tarefas, sobre os porquês, o quando, para poder fazer aquela descrição. Mais aplicável a cargos executivos e a cargos técnicos de nível superior. Então, eu vou conversar com as pessoas, vou obter as informações e, a partir daí, então, poder redigir a minha descrição e análise de cargos. Outra possibilidade é a observação direta. É o analista observar esse ocupante em pleno exercício das suas funções, registrando os pontos principais do trabalho. Porque dependendo do cargo, a gente não precisa nem fazer entrevista, a gente pode ficar ali do lado, com uma pranchetinha, né, ou um tablet, né, observando e anotando. Por quê? Em que tipo de trabalho? Mais aplicável em trabalhos mais operacionais, né, que envolvam operações manuais, que a pessoa não precisa muito nos contar o que ela está fazendo e como é que ela está fazendo, porque a gente está vendo e consegue tomar nota de tudo isso. A outra possibilidade é a gente aplicar um questionário com as pessoas, normalmente com os ocupantes daquele cargo. Então, a minha empresa tem, por exemplo, 50 vendedores. Passo um questionário para todos eles, para coletar essas informações, eles vão me munir de informações para mim, analista, e aí eu vou poder fazer a redação disso tudo. Então, qual é a característica? O ocupante vai preencher esse questionário, um questionário feito sob medida para essa finalidade, com todas as indicações possíveis sobre o seu cargo, os conteúdos e as características, e aí eu vou, então, recolher isso, fazer uma tabulação e, a partir daí, fazer a redação. Então, ele é mais aplicável quando se trata de um grande número de cargos similares, cargos bastante de natureza rotineira, burocrática, e que eu consigo obter essas informações dessa forma. E aí, os métodos mistos, né, que são as possibilidades de combinar dois ou mais métodos, como um questionário com o ocupante, ou com os vários ocupantes daquele cargo, e uma entrevista com a chefia, o superior. Tá? Um questionário com a chefia, ou um questionário com o ocupante, entrevista com o ocupante, daí para começar a mesclar algumas coisas. Observação direta e entrevista para complementar. Então, uma vez que eu fiz um trabalho, já faz um certo tempo numa empresa, eu fiz da seguinte forma: eu bolei um questionário, né, um instrumento, passei para as pessoas me retornaram e eu agendei um horário de entrevista com cada um. Então, quando a pessoa vinha para a entrevista, eu já tinha lido o que ela escreveu naquele instrumento. E aí eu só tirava as dúvidas, pedia para ela complementar com algumas informações. Claro que eram cargos que as pessoas tinham um bom nível de escolaridade, então elas conseguiam escrever,
Mas mesmo assim, eu tive que perguntar algumas coisas, porque tinha alguns cargos bem técnicos, que eu não tinha esse conhecimento mais técnico da natureza daquela atividade, e aí eu tive que tirar dúvidas com ela. E depois de finalizar toda a descrição e análise, eu fiz o batimento dessas informações, né, a verificação do resultado do trabalho, junto com as chefias, para poder fechar o manual para aquela organização. Muito bem, gente. Esse aqui era o último, então. Vou parar aqui de compartilhar e voltar aqui na nossa conversa, já interrompendo a nossa gravação.